Bom, eu vou gravar de novo esse pano. Eu já gravei os copos de leite. Eu vou deixar o link na descrição da gravação do copo de leite. Daí eu não preciso gravar de novo, né? E só vou ensinar onde que passa aqui eu tô usando o sépia, Acrylex. Eu vou só explicar onde que passa o sépia e aonde que eu vou passar o Acrypuff. Eu tenho uma pintura aqui como referência. Então aqui, ó, nessa parte que fica aqui dentro, que vai ficar branca, a gente vai passar o Acrypuff para ficar como se fosse um bordado. E aqui a gente vai fazer uns traços com Acrypuff dentro aqui onde que tá o escuro, para parecer um bordado vazado. Então não é difícil de pintar esse pano, ele é super fácil, só que tem que seguir algumas manhãzinhas dele, tem que cuidar, tem que ter sempre um risco pintado de referência. Eu pelo menos me perco. Para quem já sabe pintar, não precisa falar, mas tem tanta gente começando, esses meus vídeos é para quem tá começando também. Então, pintar com bastante tinta, mas não aquele exagero de tinta. E tem que encher todos os buraquinhos brancos. Não pode deixar nenhum buraquinho no tecido, tipo assim, ó. Fica aquela pintura mal feita. Tem que voltar com tinta e passar. Eu acho que só explicando já seria o suficiente para quem sabe pintar, nem precisava explicar, né? Mas para quem tá começando é bem difícil. Eu lembro nossa, como era difícil entender as coisas. Parece que a cabeça da gente é fechada. Então, conforme a gente vai fazendo, vai abrindo a mente. Aqui também, ó, toda essa parte aqui ela é pintada. Eu vou fazer um pedaço, depois eu vou terminar e volto para fazer os detalhes com Acrypuff e mostro tudo que foi que eu fiz. Para o vídeo não ficar muito longo, porque é muita coisa para pintar. Daí a gente tem que pintar primeiro tudo o que tem aqui de sépia. Todo o pano. Ah, só uma coisa, façam a barrinha do pano antes de começar, tá? Esse aqui eu não fiz, eu acabei esquecendo, comecei a pintar. Só que daí, quando você for costurar, vai ter que voltar e fazer todo o acabamento. Então, para não ter esse trabalho de voltar e fazer os acabamentos embaixo na costura, porque vai aparecer a linha branca, vai ter que voltar e pintar a linha de costura. A não ser que pegue uma linha, no caso, só que fica difícil costurar só onde tá sépia, costurar com uma linha escura, né? Eu já costuro tudo de branco. Daí eu tenho que voltar e pintar onde eu costurei, porque esse barrado aqui embaixo, ele é todo pintado. Então, daí, fica aparecendo a linha da costura, fica feio. Daí não fica a impressão de ser um tecido, daí fica como se fosse um tecido pintado mesmo. O que é, mas a intenção é parecer um barrado de tecido, que a gente vai trabalhar com molde vazado também embaixo, com stencil. E esse stencil é que vai fazer essas florzinhas que tem
ali onde, nessa barra aqui, que eu vou pintar depois, que vai parecer uma barra de tecido, porque daí fica como se esse barrado daqui estivesse até aqui em cima. O efeito é lindo depois de pronto. Ó, pintei aqui, agora eu vou vir aqui, sempre preenchendo essas partes onde eu vou querer que ele fique vazado. Só pra cima aqui não. Daí quem pediu para que eu pintasse, eu quero que deixe um comentário depois, se tá bom, se precisa de mais alguma explicação, deixem nos comentários que eu olho e daí eu respondo, e se precisar eu gravo mais um vídeo explicando o que foi que eu fiz, se não conseguir entender. Aqui, ó, a gente pinta até aqui. Eu tô com o meu desenho de referência, que eu já pintei vários desses. Então, eu tô olhando lá. Aqui é uma folha, e aqui também é uma folha, esse pedacinho. Deixa eu pôr um pouquinho pra cá. Aqui, ó, aqui é uma folha, aqui é folha. Então, a gente vai pintar só aqui, onde eu quero vazado. É bom ter a foto no celular. Eu tenho um tablet e tenho um computador. Então, eu deixo a foto, se eu estiver em casa, né, tá no computador. Se eu estiver ensinando, tá no tablet. Pra gente não pintar onde não deve. Bom, assim, aqui eu vou fazer com o pincel. Acho que vai dar pra fazer com esse mesmo. Essas florzinhas aqui também, elas vão ser vazadas. Vou fazer com o pincel fininho, porque elas são pequenas. Se eu soubesse pausar o meu vídeo, eu pausava, mas você sabe que eu não sei ainda. Então, e eu não sei editar vídeo, então daí tem que ir fazendo junto e gravando. Aqui tem uma florzinha, também tem que ser feita. Esse pano aqui, depois eu vou pintar alguma coisa de Páscoa, porque eu não quero deixar ele só com esse barrado. E daí eu vou gravar também pra cima um desenho bem bonito de Páscoa, que não seja muito grande, porque a barra já vai bastante tinta. Então tá, agora aqui eu vou pintar com vocês ainda essa parte aqui e aqui, ó. Depois o restante aqui é a mesma coisa, é como se tivesse espelhado. A mesma coisa do outro lado, tomando cuidado, sempre para pintar aonde vai ficar vazado, onde a gente vai trabalhar com acripuff. Aí eu vou pensar se eu vou fazer com acripuff ou se eu vou fazer com dimensional,
porque dá para usar dimensional branco aqui também, daí não precisa passar o ferro, né, ao avesso para expandir. Então aqui vai ficar vazado também. A gente vem aqui. Dá uma olhada, ver se tá gravando. Não está, porque eu perco muito vídeo. Eu acho que tá gravando, a máquina tá ligada, tudo, e ela simplesmente para de gravar, acaba a bateria, alguma coisa, eu nem vejo. Quando eu vou ver, já perdi tudo. Daí os vídeos ficam pros pedaços. Aqui a gente vai vir um pouquinho para baixo com a folha, que tem que fechar, igual tá fechado aqui, ó. Eu tirei meu lápis daqui, mas depois vocês vão entender. A gente vai descer até aqui com a folha para fechar, não pode ficar aberto. Aqui é uma folha e aqui também um pedacinho de folha. Então a gente vai pintar aqui, ó, aqui. Tem que pintar dentro desse, que é a mesma coisa que esse. Pincel pequeno, esse meu aqui já tá grande pro tamanho da área aqui, só que eu não tenho menor. Esse meu aqui deve ser um 4, não é um 6, precisava daqui de um 2 ou um 4. Aqui é um pedacinho da folha que passa aqui por baixo desse bordado, então a gente vai pintar só aqui, ó. Que é a mesma coisa desse que a gente fez aqui, ó. Mesma coisa desse daqui. Mas eu vou pintar com vocês esse pedacinho aqui, pra vocês entenderem. E depois essa parte do fim aqui é a mesma coisa que do outro lado. Não tem segredo nenhum. Ah, e as florzinhas aqui, elas são pintadas todas da mesma maneira, tá? Do mesmo jeito que eu pintei essas. Eu não vou pintar junto, não. Vou pintar fora da gravação. Devo acabar de pintar o barrado embaixo. Um vidrinho de sépia, dá pra pintar uns 2 panos desse daqui, tá? Então, ele gasta muita tinta mesmo. O dia aqui em Rondônia hoje tá lindo, um sol muito fresquinho, bem gostoso. Aqui nós estamos em janeiro, hoje acho que é dia 16 de janeiro de 2019. Então, aqui um copo de leite, aqui é os bordados,
Aqui é folha, folha, folha e folha. Então, a gente não pinta mais nada por enquanto aqui, tá? Agora eu vou voltar aqui no barrado, que o meu, vocês podem ver aqui que eu não costurei. Aqui embaixo também, ó, eu não costurei, então eu vou ter o trabalho depois de voltar e arrumar tudo de novo, porque eu deveria ter feito, deveria ter pintado. Aqui eu uso 2 pincéis, o maior pincel, para quem tá começando, tem que lembrar que sempre tem que hidratar ele, tá? Porque senão ele fica muito duro e ele não desliza no tecido, fica horrível para pintar se não hidratar ele. Agora a gente vai aqui embaixo com o mesmo CEP. Eu vou fazer um pedacinho do barrado, daí eu vou parar o vídeo e vou terminar. Só vou voltar quando eu tiver com os copos de leite pintado, só para fazer os acabamentos. Vou vir pintando as folhas com vocês e fazer os bordados com acripuff. Porque depois daqui pra frente é tudo a mesma coisa. O barrado aqui embaixo ele é pintado todo até, no caso se eu tivesse feito a costurinha aqui, ó, ele teria que ser pintado até aqui bem feitinho, pintado os ladinhos aqui, sabe, não deixar aparecendo nada de branco. Eu fiz aqui uma marcaçãozinha e eu vou seguir essa marcação. Depois eu vou pegar uma régua e fazer uma marcação com lápis bem clarinho para mim seguir ela, mas eu vou ter que voltar do mesmo jeito porque vai ficar aparecendo a costura branca e eu vou ter que voltar e pintar. E arrumar dos lados. Agora aqui eu já peguei um pincel maior, porque a área aqui é grande, tá? Só que não exagere no pincel, porque se pegar muita tinta, a tinta fica tudo num lugar só, então acaba gastando tinta sem necessidade. Então, às vezes você pensa que o pincel maior vai fazer uma área maior, e não é bem assim, ele só vai carregar mais tinta para um lugar só. Porque quando você começa a espalhar a tinta, ela chega de buraquinho, então tem que voltar a pegar tinta, voltar aqui e colocar. Então esse negócio de o meu pincel é grande, vai fazer mais rápido, não vai, você só vai gastar mais tinta. Vou fazer até aqui onde acaba a minha tábua, não sei se tá dando pra ver aí. Acho que agora dá pra ver até o final. Bom, se não der, sabe que aqui vai até embaixo na bainha, pinta bem a bainha. Depois eu coloco a foto, vai dar pra ver certinho. E aqui não adianta economizar tinta, tem que colocar mesmo, nada de excesso. É o tempo de fechar a trama do tecido. Não ficar aquele tipo um craqueladinho parecendo branco, porque na hora que a tinta secar, aparece mais ainda. Parece que daí abre os buraquinhos. Então, tanto para lá e para cá, tanto de cima para baixo, ou rebolando o pincel, porque ajuda a encher bem a trama do tecido. Então, às vezes, se fizer assim ou assim, não enche. Então, tem que fazer das duas maneiras, tanto vertical quanto horizontal com o pincel. Eu não peguei uma bandejinha, eu gosto de derramar na bandejinha, que daí me poupa o trabalho de ficar abrindo tinta, fechando, batendo para tirar a tinta, mas eu esqueci de pegar.
E o pincel muito grande, você acaba entrando onde não deve pintar, tem que cuidar muito disso. Os acabamentos eu gosto de fazer com pincel menor. Eu tenho controle no pincel. Antes de começar a pintar, pelo menos eu tenho esse costume, eu pago cursos, tá? Eu compro cursos virtuais, sempre que eu posso, eu tô sempre aprendendo, que eu faço biscuit, pinto tela, pinto tecido, pinto madeira. Então, como eu não tenho uma chance, no caso, não moro num centro grande, eu moro em Vilhena, em Rondônia, então o que eu gosto de fazer aqui não tem quem ensine, aí eu vou aprender para ensinar, né? Esse é meu trabalho. Aí eu assisto várias vezes antes de começar. Todas as aulas que eu pago, eu assisto 1, 2, 3, quantas vezes eu achar necessário antes de começar o trabalho, para você ter certeza de que você tem todo o material e também não fazer nada de errado, porque na pressa ali, muitas vezes escapa algum detalhe, e principalmente está assistindo no computador, algo te chama atenção e você desvia a atenção. E quando viu já passou, você não viu, aí você vai ver, fez errado. Então, sempre assistam várias vezes para garantir que você já entendeu como que faz. Porque daí depois você pode ir tocando para frente o vídeo, não precisa assistir ele todo de novo. Alguns detalhes você não precisa voltar a assistir, que você já vai saber. Aqui, ó, agora eu vou terminar só até aqui assim, até chegar aqui, aí eu vou parar o vídeo. Daí do outro lado é a mesma coisa. Aqui o risco ficou longe, eu vou chegar com a folha, então não vou nem pintar ali porque não tem necessidade. Todos os outros vídeos eu já expliquei, vou explicar de novo. Sempre quando você vai fazer uma pintura, você vai chegar bem pertinho do risco, tem que ter cuidado para não passar ele. Você pega a tinta de um lado do pincel e vem com a tinta do lado que está o risco. Aí ele faz o acabamento bem certinho, olha, não fica aquele acabamento craquelado. E aqui a gente não vai pintar do outro lado, então tem que ficar um acabamento bem bonito, ó. Pode notar que todo o meu acabamento aqui ficou bonitinho, não ficou nada craqueladinho. Então, o segredinho é esse, pegar a tinta do lado do pincel aqui, de um lado só, e colocar bem rente ao risco. Aí você vem colocando o excesso de tinta ali, depois você só puxa. Agora aqui, seguir, pintar até embaixo. Tá? Aqui se tivesse a costurinha, assim, eu pintaria até aqui, bem certinho a costurinha, entraria aqui de baixo, para ficar um acabamento perfeito, tá? Porque isso manda muito, as pessoas olham, dá a impressão que não, mas mulher não fica igual homem, assim, fica observando. Mulher passa o olho, ela já fez um raio-x de tudo. E então muitas vezes ela reclama do preço ou diz que não vai comprar porque ela viu que o trabalho está mal acabado. E trabalho mal acabado, você sabe que não adianta você querer cobrar. E se você fizer um acabamento bem feitinho, caprichoso, você gastar tempo, porque não é perder tempo, porque se você gasta tempo, você ganha dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Se você gasta tempo caprichando nos detalhes,
você vai ganhar na hora de cobrar, porque daí você sabe, tem certeza absoluta que a tua cliente está pagando, ou o cliente está pagando por algo que tá bem feitinho, porque você se dedicou para aquilo. Isso em qualquer profissão. Muitas vezes a pessoa não dá muito valor na profissão do artesão, mas a gente trabalha com cor, e a cor, ela é uma terapia. Já existe, se pesquisar, você vai ver como a cor, ela é importante na vida das pessoas e influencia muito. Então você vai fazer um produto que vai para dentro de uma casa, vai enfeitar um lar, muitas vezes a pessoa acabou de casar, então aquela cor, você sabe que vai entrar lá e vai dar vida naquela nova casa. É uma responsabilidade muito grande da gente, como um médico, como um dentista, como um veterinário. A gente trata de vida também. Tá certo que ninguém vai morrer por causa de um pano de prato mal pintado ou de uma tela mal pintada, mas você sabe que você pode alegrar a vida de alguém, transformar a vida de alguém, fazer essa vida um pouco mais feliz com um trabalho que você fez e que a pessoa gostou e levou para dentro da casa dela, e que aquele trabalho está fazendo bem para a vida dela. Porque a cor, eu não sei dizer direitinho, porque eu não tenho um estudo mais aprofundado disso, mas eu sei que as cores, cada cor tem uma influência na vida da gente. Por isso que a gente tem que cuidar muito, tipo quando a gente usa uma roupa, quando a gente pinta uma casa, qualquer coisa que você for fazer, ela tem que ficar legal aos olhos. Se você olha assim e você não gostou, então tira, porque aquilo vai influenciar na sua vida mais para frente. Muitas vezes, sem perceber, aquilo influencia na sua vida. Você pode ter dores, pode ter insônia, pode ter muita coisa por causa de uma cor mal colocada. Beleza? Então aqui, ó, eu fiz a metade até embaixo, agora a outra metade pro lado de cá. É tudo igual, não sei se dá pra ver aí no vídeo, é tudo igual, eu só deixei esse pedacinho aqui que é igual do outro lado, e terminar tudo aqui, até aqui, ó. O meu passou lá, aqui assim, eu vou fazer certinho no meu acrílico que eu tenho pra pintar. Beleza? Então aqui acabou o vídeo, eu volto agora para fazer os acabamentos.